1 Coríntios capítulo 11, onde nós lemos, a partir do versículo 17, nos mostra alguns problemas que precisavam ser corrigidos e que estavam acontecendo na igreja, na cidade de Corinto. O Senhor usou o grande líder da igreja, o apóstolo Paulo, para que ele escrevesse e colocasse ordem nas questões que ocorriam ali naquela igreja. Dentre muitos assuntos que Paulo trata, um deles, talvez o mais importante, é sobre a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor. Ele consegue detectar que havia um problema naquela igreja, e que por causa daquele problema, ele diz no versículo 17 do capítulo 11, ele não os louvava, ele não os elogiava, porque eles se ajuntavam, eles se reuniam, não para melhor, mas se reuniam para pior. Ou seja, após o culto da ceia do Senhor, que acontecia na igreja primitiva, sempre no dia do Senhor, no domingo, após o culto, eles saíam dali piores do que quando ali chegavam, porque eles não estavam cultuando e não estavam ceando segundo aquilo que Jesus havia ensinado para os seus discípulos, e que já até foi lido hoje aqui, está registrado em Mateus, capítulo 26, também Lucas, capítulo 22, e outros textos que tratam da instituição da ceia do Senhor. E diante desses problemas que ocorreram na igreja de Corinto, Paulo então resolve doutrinar a igreja, ensinar a igreja sobre algumas verdades relacionadas à Santa Ceia. E é sobre isso que eu quero falar convosco. Algumas verdades que estão neste texto, que dizem respeito à ceia do Senhor. A primeira delas, que deve estar na nossa mente, quando nós participarmos da mesa do Senhor, é que a ceia, ela foi instituída pelo Senhor. A ceia do Senhor é uma instituição divina, ela foi instituída por Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Foi Ele quem instituiu a ceia do Senhor. Isso nos dá o direito de dizer aos irmãos que a ceia do Senhor, ou a Santa Ceia, como queiram, mas jamais ceia. Ceia somente a palavra ceia é aquilo que fazemos em nossa casa, na casa de um amigo. Quando se trata deste ato que vamos participar agora, é ceia do Senhor, ou Santa Ceia. E por quê? Porque é instituída por Deus. Não foi uma criação da mente humana, não foi uma criação da igreja como instituição aqui na terra, mas foi o Senhor quem instituiu esta ceia. Voltemos para a leitura que foi feita no início do culto, em Mateus capítulo de número 26, e vamos ver o que diz a palavra do Senhor, no versículo de número 26 também. Diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos. Aqui vale até um comentário: bebei dele todos, não é bebei nele todos, porque algumas igrejas ensinam que tem que ser um cálice só para todos, né? E até a nossa igreja já praticou isso em alguns lugares no passado, mas é bebei dele todos. E a Bíblia diz no versículo 28, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide,
até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. O que este texto nos mostra, dentre muitas outras lições? Que quem instituiu a ceia do Senhor foi o próprio Senhor, o próprio Jesus. Ela não foi uma invenção, uma criação do apóstolo Paulo. Ele, inclusive, quando doutrina a igreja em Corinto, ele diz: o que eu recebi do Senhor, isto vos ensinei. Ele mostra que ele teve o privilégio de receber do próprio Senhor as instruções a respeito da Santa Ceia. Então ela não é de Paulo, ela não é de Pedro, de João, ela não é dos pais da igreja, ela não é da igreja em nenhum dos seus segmentos ou aspectos, mas ela é para a igreja e criada, instituída pelo Senhor. Aqui já nos mostra que é preciso que nós valorizemos este ato com todas as nossas forças. Nós vivemos dias em que a ceia do Senhor tem sido banalizada em alguns lugares. Há aqueles, inclusive, que tratam a ceia do Senhor, como eu já disse agora há pouco, apenas como ceia. Mas aqui há um povo reunido neste templo, aí também pela internet, na sua casa, que conhece a palavra, que tem temor a Deus e que sabe que esta reunião, onde nós comemos um pedacinho de pão que foi consagrado a Deus, e tomamos um pouquinho do suco de uva, que também foi consagrado a Deus, o pão simbolizando o corpo de Cristo, o suco simbolizando o sangue de Jesus, para a remissão dos nossos pecados. Quando nós participamos deste ato, nós estamos participando de um ato que é sagrado, portanto, nós valorizamos este ato. Nós compreendemos a importância deste ato. Nós entendemos que este ato não pode ser substituído por nada. O dia da ceia do Senhor, seja aqui no templo, seja em uma casa ou em outro local, mas que é a ceia do Senhor, este dia tem que ser tratado por nós com muito carinho, com muito amor, com muita reverência e dedicação, porque quem instituiu este ato foi o Senhor da igreja. Quem instituiu este ato foi o dono desta obra, e o dono desta obra não é homem nenhum, é Jesus Cristo, o nosso Senhor, que aliás está presente aqui nesta noite. Quem já sentiu a presença dele e pode glorificá-lo, exaltá-lo, porque ele foi quem instituiu a ceia do Senhor. A segunda lição que aprendemos aqui é para quem ela foi instituída. Ela foi instituída pelo Senhor. Agora, para quem? Quais são os destinatários da ceia do Senhor? Também por questão de banalização deste ato, alguns dizem que a ceia do Senhor deve ser usada como um ato de evangelização. Portanto, qualquer pessoa pode participar. A pessoa chegou na igreja, não é crente, mas é o dia da ceia do Senhor, mas eles falam ceia. Então a pessoa pode participar, mesmo não sendo crente, estando embriagada, fumando, enfim, ainda presa no pecado, qualquer um pode participar. Basta um pequeno olhar na Bíblia que a gente vê que não é para qualquer um. Jesus falou, está registrado em Lucas 22, verso 15 a seguir, que ele desejava muito se reunir com os discípulos. Quando Jesus multiplicou pães e peixes, havia grande multidão. Quando Jesus curava os enfermos, havia grande multidão. Quando Jesus ressuscitou mortos, havia grande multidão. Quando Jesus pregou o sermão da montanha, havia uma grande multidão. Todos os demais atos que Jesus praticou no seu ministério, exceto a Santa Ceia, eles eram destinados
para uma grande multidão. Tanto é que tinha gente que recebia a cura e nem voltava mais para ver Jesus, nem para agradecer. Lembra dos 10 leprosos? 9 foram embora, só um voltou para agradecer o Senhor. Na multidão do milagre da multiplicação dos pães e peixes, que a Bíblia diz que era 5.000, mas era muito mais, sem contar crianças e outras pessoas de outras faixas etárias. Naquela multidão, com certeza, teve muita gente que foi beneficiada, mas que nunca mais seguiu Jesus. Porque enquanto Jesus vai se aproximando de Jerusalém, e aproximando o dia dele ser sacrificado, dele ser crucificado, vai diminuindo a quantidade de pessoas que estão junto com Jesus. Se você observar, Jesus começa o ministério, chama 12, depois 70, vai aumentando, e quando chega no momento da cruz, diminuiu. Ficou só Jesus, sua mãe, um discípulo ao pé da cruz, e os demais fugiram, até os próprios apóstolos também fugiram. Isso nos mostra que durante o ministério de Jesus, muitas pessoas foram abençoadas com multiplicação de pães e peixes, com cura divina e outros milagres que Jesus realizava. Mas quando ele foi instituir a Santa Ceia, ele estava reunido apenas com os 12, que eram aqueles que faziam parte, vamos assim dizer, da sua igreja, do seu colegiado de apóstolos e discípulos realmente que estavam ali seguindo a Jesus e foram convocados para aquela missão. Jesus se reúne então apenas com estes 12. Lá em Atos, quando a igreja foi inaugurada, no capítulo de número 2, abra sua Bíblia comigo, capítulo de número 2, olhemos ali o versículo de número 38, está escrito assim: e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro fala aqui da importância do arrependimento e também do batismo. E no versículo 41, melhor dizendo, diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Então as pessoas recebiam a palavra, depois de receberem a palavra, elas eram batizadas, e diz o texto, que naquele dia agregou-se quase 3.000 almas, e o 42 diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Veja a sequência: a pessoa ouvia, recebia a palavra, se arrependia dos seus pecados, eram batizadas em nome de Jesus, mas com a fórmula que Jesus ensinou, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e por imersão, eram mergulhadas na água. Esta é a sequência, repetindo para ficar bem gravado: as pessoas ouviam a palavra, se arrependiam dos seus pecados, eram batizadas, conforme diz o texto. E olha o que diz o versículo 42, e na sequência, na continuação da vida da igreja, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão. Então veja que existe uma sequência lógica na Bíblia. Primeiro se ouve a palavra, o pecador ouve a palavra, depois, movido pelo Espírito Santo, ele se arrepende, ele tem fé em Jesus. Depois de ouvir a palavra, se arrepender, ele é batizado na autoridade do nome de Jesus, e em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, por imersão. Depois disso, ele então participa da comunhão da igreja. Resumindo o que eu estou dizendo, a ceia do Senhor, ela é para aqueles que são crentes em Jesus. Até porque em Coríntios capítulo 11, na primeira carta onde nós lemos, Paulo fala que para participar da ceia do Senhor, é preciso que haja o quê? Discernimento.
compreensão. Como alguém que ainda não é crente, não conhece a Bíblia, não tem fé em Jesus, vai ter compreensão deste ato? Como que alguém que ainda não se batizou, não foi discipulado, não recebeu a palavra, vai compreender este ato? Para ele, este ato é apenas comer um pedaço de pão e apenas tomar um pouquinho de suco de uva, só isso. Para ele não tem valor, porque ele não tem discernimento, não tem conhecimento, não recebeu Jesus como Salvador. O Espírito Santo ainda não mora nele. Para ele é um ato comum apenas, mas para aquele que recebeu a palavra, creu em Jesus, se arrependeu dos seus pecados, foi batizado em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus, estes agora têm compreensão. Eles sabem que o fato de estar aqui... O fato de estar aqui não é para comer um pedacinho de pão, porque isso a gente faz lá na padaria, onde o Paulo manda lá, não é? Passa lá que nem paga, ele te dá o pão lá, viu? Isso a gente faz na nossa casa, mas aqui não, aqui é um ato espiritual. Quando o ministro do evangelho, o dirigente do culto, o pastor, o obreiro, ele levanta o pão e ora e consagra. Ele levanta o cálice contendo o suco da uva e consagra. Naquele momento é uma metáfora que passa a simbolizar o corpo de Jesus e o sangue de Jesus. Então você ingere vida. Por isso que o crente, ao participar do pão, do cálice, ele é renovado, ele se alegra. A gente vê um cantando aqui, o outro chorando lá, o outro falando em línguas estranhas aqui, o outro glorificando a Deus lá, porque é um ato espiritual para quem é filho de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Quando teve o sacrifício do Cordeiro Pascual, Êxodo capítulo 12, o sacrifício do Cordeiro Pascal, quando o povo ia sair do Egito, o povo de Israel, a Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 12, não vou ler, depois os irmãos leiam, que a ordem de Deus era para que a família participasse daquele cordeiro que foi sacrificado, mas tinha ali um detalhe que muita gente talvez não percebe. Quem não era da nação de Israel, ou seja, os incircuncisos, que porventura estivessem ali, os estrangeiros, eles não poderiam participar. Depois você leia Êxodo capítulo 12. Somente os que eram da nação de Israel. Deus dá uma ordem muito clara, uma ordenança, e ele diz: quem não é de Israel, os estrangeiros que estiverem por aí na sua casa e não foram ainda circuncidados, porque a circuncisão no Velho Testamento, ela era a prova de que alguém agora fazia parte da nação escolhida, a nação de Deus, a nação de Israel. E quem não era circuncidado não poderia participar. Ah, pastor, mas e se a pessoa quisesse? Aí a Bíblia dava uma solução. Deus deu uma solução: circuncida ele. Depois da circuncisão, aí ele pode participar. A circuncisão representa hoje o batismo. Aceitou a Jesus? Quer participar da ceia do Senhor? Batismo nas águas, porque o batismo é a prova que eu agora sirvo a Jesus. O batismo salva? Claro que não, mas todo salvo pede pelo batismo. O batismo é meio de salvação? Claro que não. O meio de salvação é a fé em Cristo Jesus, é pela graça que nós somos salvos, mas aquele que foi salvo, ele não tem nenhuma dificuldade de falar, como aquele eunuco lá da Etiópia falou: eu quero ser batizado. Porque o Espírito Santo já comunica ao Espírito dele: você agora é filho de Deus, você agora é filha de Deus.
E você precisa assumir esse compromisso. Fazendo aqui uma analogia, é como alguém que começa a namorar, mas combina lá o casal: não, vou namorar escondido, que ninguém saiba. Esse namoro aí não tem validade, porque ele não dá legalidade ao ato. A pessoa não tem compromisso. Agora, começa a namorar, fica noivo, tem aliança de compromisso, né, que o pessoal usa, tem aliança de noivado, que alguns aí estão nas mãos, mas infelizmente esse ano vocês perderam a bênção. Covid acabou com o casamento de vocês, né? Para alguns até felizmente, né? E tem aliança de casamento. E quando alguém olha para a aliança, já sabe, aquele tem um compromisso, ou de noivado, ou de casamento. E quando o crente desce as águas, ele está dizendo publicamente: eu agora rejeitei o mundo, renunciei o mundo, não quero saber nada do mundo, eu quero agora só Jesus. Quem já faz parte da igreja de Jesus, levante as mãos, dão glórias ao nome do Senhor. Ah, pastor, e se converteu, morreu e não deu tempo de se batizar? Aí é outro caso. Não deu tempo. Aí é o exemplo do ladrão da cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não deu tempo. Não vai perder a salvação porque não se batizou. Não foi possível. Mas aquele que está na igreja, a palavra hoje é doutrinária. Pode falar, irmãos? Aquele que está na igreja, seja filho de crente, seja novo convertido, que está na igreja, já conhece a palavra e rejeita o batismo, é porque está desobedecendo a ordem do Senhor, ou porque ainda não teve um encontro com Jesus. Porque quem teve um verdadeiro encontro com Jesus, ele quer logo o batismo, ele quer se batizar. Porque ele quer dizer logo: eu morri para o mundo e agora serei sepultado. E quando o ministro do evangelho desce aquela pessoa às águas, ele está dizendo, porque batismo significa imersão, também sepultamento, ele está dizendo: olha, este aqui agora morreu para o mundo e está sendo sepultado, e quando ele levanta das águas, é uma nova criatura em Cristo Jesus. É o símbolo daquilo que já aconteceu na vida espiritual. Quem instituiu a ceia? O Senhor. Eu vou perguntar e vocês respondem: quem instituiu a ceia? Para quem é a Santa Ceia? Para quem é crente batizado. Então você vai responder: para quem é a Santa Ceia? Quais os elementos da Santa Ceia? Já caminhando para o final. Pão. Pastor, eu posso pegar um pedacinho de carne? Não estou podendo ir na igreja, pandemia, quarentena. Vou pegar um restinho de bife que sobrou aqui e vou fazer a ceia do Senhor. Não. A Bíblia é clara em dizer: é o pão. O símbolo é o pão. Não, eu vou pegar um pedacinho de bolacha aqui, é gostosa essa bolacha. Não. A Bíblia é clara em dizer: é o pão. Ao invés do suco da uva, eu posso pegar a Coca-Cola, porque eu gosto muito de Coca-Cola. Não. A Bíblia é clara em dizer: é o fruto da vide. Foi Jesus quem falou. Alguém pode dizer: mas o pastor é muito radical, é muito ritualista. Há algumas coisas que a gente pode abrir mão e fazer concessões, mas eu não vejo espaço na Bíblia para fazer concessão quanto a isso. A ceia do Senhor, o símbolo do corpo é o pão. Ele mesmo falou: eu sou o pão da vida. Agora eu tenho uma boa notícia para você: este pão da vida está aqui, é Jesus. Dê glórias ao nome dele, exalte ao nome dele. E o suco da uva representa o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Aleluia! E para finalizar, quais são os propósitos da ceia do Senhor? Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 11, onde começamos, e vamos terminar ali. Quais são os propósitos da ceia do Senhor?
No versículo de número 24, diz assim: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Aí está o primeiro propósito da ceia do Senhor: trazer à memória, a lembrança de Jesus. Ele falou: memória de mim. É interessante porque não é só lembrar da cruz, do sacrifício de Jesus na cruz, mas é lembrar do próprio Jesus. E qual é um exemplo que a gente pode dar aqui para entender isso? Olha, vocês vão fazer isso, Jesus está dizendo, vão partir o pão, comer o pão, dar graça e comer, vão beber o suco da uva, o vinho, vão fazer isso tudo em memória de mim. Jesus está dizendo assim: olha, eu não quero ser esquecido por vocês. Aleluia. 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 Jesus está dizendo: eu não quero sair do coração, da mente de vocês. Quem está com Jesus na mente, no coração? Talvez alguém esteja com a mente cheia de tanto problema, tanta dificuldade, tanta aflição, mas eu te convido hoje: coloque Jesus na sua mente, Jesus no seu coração. Aleluia. Glória a Jesus. É como, dando um exemplo, pode ocupar os lugares aqui, irmãos, está chegando alguns irmãos. Nosso templo é pequeno, a gente vai tomar todos os cuidados, vocês não se toquem, depois se higienizem, mas vamos participar da ceia todos juntos. Amém, irmãos? Jesus, o que ele diz aqui é como um exemplo bem comum. Imagine que o Paulo me faça um grande favor. E aí eu pergunto: Paulo, como que eu vou pagar esse favor que você me fez? Aí o Paulo falou assim: não, só ser meu amigo até o fim, não esqueça de mim. Aí passa 10 anos, passa 20, eu encontro o Moacir e falo: Moacir, lá no ano de 2020, o meu amigo Paulo me fez um favor. Às vezes o Paulo já até foi, já morreu, mas eu encontro o neto do Paulo, o bisneto, e falo: olha, o seu avô, o seu bisavô, um dia fez um grande favor para mim. Não é assim que acontece? Às vezes pessoas que já mudaram, estão longe de nós, mas quando a gente lembra delas, a gente fala: olha, ele fez um grande favor. Quando eu estava sem dinheiro, ele me emprestou um dinheiro. Quando eu estava sem emprego, ele me arrumou um emprego. Ele colocou comida na minha mesa. Ele é um amigo que fez um favor para mim. E eu estou dizendo hoje pelo Espírito Santo: este é o momento da gente lembrar daquilo que está no hino 200 que acabamos de cantar, do bondoso amigo chamado Jesus Cristo. Aleluia. Quem está lembrando dele já? Vamos alegrar Jesus. Levante as duas mãos para o alto e diga comigo: Jesus, o Senhor está aqui na minha mente, no meu coração. Eu não esqueci de ti. Glória a Deus. Vai trazer a memória. E qual foi o favor que ele fez para nós? A salvação. É a graça. É o favor merecido. Que ouro não compra, prata não compra, euro não compra, bens desta vida não compram, conhecimento intelectual não compra, mas Deus nos deu, através de Jesus, o seu amado Filho. Então isso fala do passado. Na ceia do Senhor, nós voltamos a nossa mente no passado e lembramos o que Ele fez por nós. Mas também na ceia do Senhor, nós lembramos do presente. Porque quando olhamos para o passado e vemos o que Ele fez por nós, no presente a gente vê
Porque a Bíblia diz, Paulo falou que a gente deve fazer isso até que ele venha. Ou seja, é um ato que deve ser contínuo. No nosso caso é uma vez por mês, às vezes duas, mas não é pecado fazer toda semana. A igreja primitiva fazia toda semana. Tem que ser um espaço de tempo que não permita que as pessoas de repente se esqueçam da fé, se esqueçam de Jesus. É bom a gente estar sempre lembrando, sempre recordando o que Jesus fez, e no presente a gente vê o que Ele fez. O que Ele fez, pastor? Hoje eu sou livre. Hoje você é livre, hoje os seus pecados estão perdoados, hoje você pode adorá-lo, glorificá-lo, hoje você participa da igreja dele, hoje você pode tocar na orquestra, você pode cantar, você pode pregar. Então a ceia do Senhor, os propósitos dela nos levam para o passado, mas também para o presente, e ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias. Ou seja, Jesus está conosco agora. Neste momento ele batiza com o Espírito Santo, neste momento ele cura enfermidades, neste momento Ele alegra, Ele renova, Ele restaura. Hoje nós somos abençoados por Ele. Mas também a Bíblia diz o outro propósito, e aqui eu termino: até que Ele venha. Quando a gente participa da ceia do Senhor, a gente está lembrando que Ele morreu, que Ele fez um favor por nós, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, está vivo hoje conosco, nos libertou. Mas tem algo ainda muito importante, que ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Os crentes que lêem a Bíblia já entenderam. Se coloque em pé, você que está esperando esse dia, o dia do arrebatamento da igreja. Aleluia. Breve Ele virá nas nuvens. A trombeta vai soar, o Senhor vai descer nas nuvens, e a igreja ouvirá o chamado: venha minha noiva, venha minha eleita, venha minha escolhida. Eu te comprei, eu te resgatei, eu te perdoei. Venha minha eleita. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pelo sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado pelo privilégio de fazermos parte da Tua igreja. Obrigado, Senhor, pela esperança que está viva em nosso coração, que breve o Senhor voltará para buscar a Sua amada igreja. Continue, Senhor, conosco, alegrando o nosso coração. Se alguém hoje enfermo, cura. Se alguém triste, alegra. Batiza com o Espírito Santo, dê dons espirituais. Aleluia, aleluia. E mantenha esta chama acesa, Senhor, para que estejamos preparados no dia que o Senhor virá nos buscar. Aleluia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.